Os seus medos não são criaturas distantes. Eles são sombras íntimas, grudadas no seu peito como uma corrente dourada que finge proteger, mas só aprisiona. E a pergunta que te atravessa agora é direta e inevitável. Até quando você vai deixar que essa sombra decida o rumo da sua vida? Napoleão Hill sempre alertou que o medo nada mais é do que energia mal direcionada. Um poder que pode ser transmutado quando você escolhe disciplina e propósito. E eu te digo, fique até o fim, porque hoje você vai encarar a vibração que te paralisa e despertar a liberdade que sempre existiu dentro de você. Muita gente vive perdida em um labirinto invisível, tocando paredes que não existem e tropeçando em dúvidas criadas pela própria mente. Eu já vi pessoas perderem décadas tentando fugir da própria caverna interna, até que um dia o espelho partido da alma finalmente mostrou a verdade. Elas mesmas alimentavam os monstros que temiam. E essa revelação chega como um choque, primeiro curto, depois profundo, e então se estende numa longa onda que muda tudo. Como se o universo estivesse esperando só aquele momento para mover sua energia a favor delas. A chave central é simples e poderosa. Hill ensinava que o medo desaparece quando o desejo ardente ocupa seu lugar. E isso ecoa na antiga ideia bíblica de que o amor perfeito lança fora o medo. Porque amor aqui significa foco, direção e força interior. Reconheça isso, confronte isso, transmute isso. Hoje o processo começa. Hoje o seu poder desperta. Hoje você dá o primeiro passo rumo à liberdade, guiado não por promessas mágicas, mas pela disciplina que sustenta cada vitória real. E se você for até o final, descobrirá que a gratidão é mais que um sentimento. É uma lâmina espiritual que corta a escuridão e revela o que sempre foi possível para você. A verdade é que o medo se alimenta do silêncio interior, dessa energia abafada que você tenta esconder enquanto o universo observa sua luta. Napoleão Hill dizia que toda mente sem direção vira terreno fértil para forças negativas. E é por isso que tantos se veem presos a um propósito quebrado, como um espelho partido que insiste em refletir versões distorcidas de quem poderiam ser. Você sente isso na pele, essa vibração pesada que parece puxar seus passos para trás, mesmo quando sua vontade tenta seguir adiante. Mas olha com atenção. Ninguém vence o medo enquanto tenta negociar com ele. O medo só recua diante de disciplina e clareza, diante daquela decisão íntima de não aceitar mais ser refém da própria sombra. Há quem viva décadas escondido na caverna interna, acreditando que fugir é mais seguro do que enfrentar. Só que fugir é sempre mais caro, sempre. Eu já vi pessoas renascerem no exato momento em que ousaram encarar aquilo que evitavam. Primeiro veio o impacto, seco, direto. Depois, duas pequenas escolhas que pareciam insignificantes e então uma mudança longa, profunda, quase sagrada, como se uma mão invisível abrisse o caminho. Isso não é fantasia, é alinhamento, é energia reencontrando o propósito perdido. Hill repetia que o medo é um hábito mental e hábitos podem ser substituídos por outros mais fortes. Reconheça esse poder. Toca nele. Usa-o, porque quando você decide transmutar o medo, o universo responde com a mesma força, como se dissesse, agora eu caminho com você. E é aqui que a liberdade começa a respirar. Gratidão pelo que já existe, propósito para o que nasce hoje, disciplina para sustentar o amanhã. Continue, o processo está apenas começando. Há momentos em que a vida parece um labirinto invisível, e cada passo que você dá ecoa como se estivesse caminhando dentro de si mesmo. Napoleão Hill lembrava que mente sem comando vira escrava das circunstâncias, e é por isso que tanta gente vive aprisionada em dúvidas que nunca foram verdadeiras.
A energia do medo cria caminhos falsos, desvios, distrações, enquanto o universo tenta sussurrar a direção certa. Mas só quem silencia por dentro consegue ouvir. Existe sempre um ponto de ruptura, um instante em que tudo desaba. Primeiro, uma pergunta que corta. Depois, duas respostas que doem. E, por fim, uma revelação longa, lenta, necessária, que desmonta a ilusão que você carregou por anos. Eu já vi pessoas que tinham perdido a fé em si mesmas até que algo simples, um gesto, uma frase, uma queda, abriu a caverna interna e permitiu que a luz entrasse pela primeira vez. O medo nunca foi o inimigo maior. O verdadeiro inimigo é o hábito de acreditar na voz errada. Hill dizia que a mente pode se tornar seu próprio demônio ou seu próprio anjo, dependendo da vibração que você alimenta todos os dias. E quando você entende isso, percebe que disciplina não é castigo, é liberdade. Propósito não é peso, é poder. Gratidão não é emoção, é arma. Então respire, encare, atravesse. O universo está atento ao movimento que você faz agora e cada gesto seu tem força, tem impacto, tem direção. Nada é pequeno demais quando nasce com intenção. Agora você precisa enxergar a semente ardente que sempre existiu dentro de você. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é a única chama capaz de consumir o medo, e essa verdade ecoa com uma força que atravessa séculos. O medo paralisa, mas o desejo direciona. O medo encolhe, mas o desejo expande. O medo escurece, mas o desejo acende a energia que o universo reconhece como movimento. Imagine alguém que caminhou durante anos segurando uma corrente dourada, acreditando que aquela corrente era proteção. Só depois percebeu que aquela corrente era prisão. 3 pensamentos surgiram na sequência. Eu devia ter visto antes. Eu devia ter parado antes. Eu devo mudar agora. E foi esse o último pensamento, longo, firme, decidido, que virou a chave. Porque quando a decisão nasce de dentro, o universo inteiro parece se reorganizar. Chave 1. O despertar do desejo. Sem esse fogo interno, você não sai da caverna interna. Com ele, cada passo se torna possível. Disciplina vira aliada, propósito vira direção, gratidão vira combustível. Chave 2. O corte das ilusões. O medo cria imagens exageradas. Você precisa cortar essas imagens como quem parte um espelho partido ao meio e decide reconstruir um novo reflexo. Hill reforçava que a mente comandada cria poder, e é isso que começa a acontecer quando você confronta suas próprias narrativas internas. Chave 3. O triplo eco da decisão. Decida, repita, confirme. O eco da decisão fortalece sua vibração. Decida, repita, confirme, e a energia responde. Decida, repita, confirme, e o universo abre caminho. Nada disso é teoria distante, é prática, é transformação. É você escolhendo sair do labirinto invisível com consciência e coragem. O caminho à frente exige que você entenda a força da sua própria mente. Napoleon Hill dizia que a mente é o campo de batalha onde o medo e o desejo se enfrentam e a vitória só vem para quem mantém a disciplina, mesmo que quando tudo dentro de si clame para desistir. Cada pensamento negativo é como uma pedra jogada sobre a corrente dourada que prende sua liberdade. Cada escolha consciente é como martelar ela até quebrá-lo e deixar a luz entrar. Pense em alguém que viveu anos alimentando o medo, acreditando que a vida era um espelho partido sem possibilidade de conserto. Até que um dia, ao confrontar sua própria sombra, percebeu que a chave sempre esteve em suas mãos. A energia interna, quando guiada por propósito e gratidão, transforma qualquer escuridão em vibração pura. Primeiro veio o susto, depois veio a dor curta e aguda, e então uma longa onda de renascimento que percorreu cada fibra do ser, como se o universo inteiro tivesse decidido cooperar com a alma. Chave 4. A prática da autossugestão.
Repita a frase certa, projete o desejo ardente, visualize a liberdade. Hill ensinava que o subconsciente não distingue realidade de imaginação. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se alimenta a fé, ele se fortalece. Chave 5. Alinhamento com o propósito. Sem propósito, toda disciplina se perde, mas com propósito, cada esforço se multiplica e a vibração que você emite começa a atrair oportunidades antes invisíveis. Chave 6. Gratidão transformadora. A gratidão não é um sentimento, é energia. A cada pensamento grato, você aumenta o poder do seu campo interno, corta o medo e abre espaço para a felicidade genuína. Agora, reconheça que a mudança depende apenas de você. O universo observa, mas não interfere se você hesitar. O momento de agir é agora. Chegou a hora de perceber que a liberdade não está fora, mas dentro de você. Napoleão Hill afirmava que cada mente é um campo fértil. Se você plantar medo, colhe prisão. Se plantar desejo ardente, colhe poder. O segredo é entender que disciplina e energia não são castigos, mas ferramentas para conduzir a vibração da sua vida na direção certa. Olhe para dentro e veja, há uma caverna interna que você evitou explorar por anos. Cada sombra lá dentro é um reflexo do medo que você alimentou. Cada centelha de luz é a faísca do propósito que sempre existiu. Imagine alguém sentado diante de uma corrente dourada invisível, sentindo seu peso esmagador. Primeiro ao choque, eu estou preso há tanto tempo. Depois, duas frases internas que martelam a alma. Eu devo me libertar, eu posso me libertar. E então, uma longa onda de decisão firme, intensa, transformadora percorre o corpo e a mente, e a energia que parecia parada finalmente começa a fluir. O universo percebe e responde, porque energia atrai energia. Chave 7. Transmutação do medo. Não negue o medo, transforme-o. Cada gota de energia que o medo consome pode ser realocada para desejo, propósito e ação. Hill dizia que essa é a força que distingue quem vence do que apenas sobrevive. Chave 8. Mastermind interior. Crie dentro de si mesmo o conselho que faltava. Voz de disciplina, voz de fé, voz de coragem. Quando as decisões internas se harmonizam, nenhuma influência externa consegue desequilibrar sua vibração. Chave 9. A ação imediata. Não espere o momento perfeito, ele não existe. O poder de agir agora dissolve a dúvida e transforma a intenção em realidade. Você está pronto para sentir o primeiro sopro da verdadeira liberdade, aquele que nasce quando coragem, propósito e gratidão se encontram dentro do coração humano. Você já percebeu que o medo sobrevive porque você o alimenta com silêncio e hesitação? Napoleão Hill dizia que a mente dirigida por desejo ardente é invencível, mas a mente que hesita se torna terreno fértil para a dúvida e para a estagnação. Cada instante que você não decide é um instante em que a corrente dourada aperta mais o seu peito, até que a caverna interna se torna sufocante e a felicidade parece distante, como um reflexo em um espelho partido. Mas há esperança, e ela começa com pequenas ações. Primeiro, reconheça cada sombra que te assusta. Depois, enfrente cada uma delas com a disciplina de quem sabe que está sendo observado pelo universo. Por fim, transmuta cada gota de medo em energia concentrada, direcionada para propósito e gratidão. A Bíblia nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. A fé aqui é ação, é movimento, é a vibração que rompe correntes invisíveis. Chave 10. Persistência incansável. A vitória não é imediata. Ela se constrói dia após dia, decisão após decisão, ecoando no triplo ritmo. Persista, persista, persista.
A energia que você acumula com cada esforço consistente destrói o medo silencioso e cria um campo fértil para a felicidade. Quando você entende que liberdade e poder não vêm do externo, mas do domínio interno, percebe que a vida que sempre desejou não é uma promessa distante, mas uma realidade esperando para ser liberada. Cada pensamento que você escolhe, cada ato que você realiza, cada vibração que você emite transforma o labirinto invisível em caminhos claros de energia e propósito. Agora é o momento de sentir o poder real de estar alinhado com seu desejo ardente, com seu propósito e com a gratidão que amplifica sua energia. Este é o sopro da vida plena que Cristo e o universo oferecem a quem decide se libertar de uma vez por todas. Agora, você começa a compreender que nada externo pode libertar o que está preso dentro de você. Napoleão Hill nos lembra que a mente é o campo de batalha e quem controla os próprios pensamentos controla a própria vida. Cada vibração de medo que você ainda carrega é apenas uma semente plantada no solo errado. Mas a disciplina, o desejo ardente e a gratidão podem transformar essa semente em uma árvore de poder e propósito. A energia que antes parecia estagnar começa a fluir quando você decide enfrentar a caverna interna e caminhar com coragem. Chegou a hora de perceber que a verdadeira vitória sobre o medo é prática diária. Napoleão Hill ensinava que mente disciplinada transforma a energia negativa em poder puro. Cada decisão consciente, cada ação alinhada ao desejo ardente e ao propósito, cria uma vibração que rompe correntes invisíveis. Gratidão, disciplina e coragem tornam-se armas espirituais, abrindo espaço para a felicidade real. Haja agora. Não espere sinais externos. O universo responde à energia que você emite. Cada pensamento de fé, cada gesto de determinação, cada passo firme constrói a liberdade que antes parecia distante. Você já tem tudo dentro de si para vencer. Agora, tudo converge. Desejo ardente, disciplina, gratidão e fé se unem. Napoleão Hill dizia que quem controla a mente, controla a vida. O medo perde força diante da ação consciente e a vibração de liberdade se torna seu novo estado natural. Cristo nos lembra: não temas, crê apenas. Sinta a energia, aceite o propósito, abrace a felicidade. Comente agora: eu confio. Inscreva-se, fortaleça sua vibração e transforme cada sombra em luz. A corrente dourada se quebrou, a vida plena é sua. Que Deus abençoe você.